Boa noite, meus crias. Hoje com a gente, ela com passagem por Juventus, São Caetano, 3 vezes pelo Santos, 15 de Piracicaba, um time aqui da Rússia que é meio complicado, São Paulo, Atlético Mineiro e 3B da Amazônia. Hoje, CEO da Pódio Fim. Carlão, passo para você a bola. Valeu. Hoje, credenciais importantes aqui, hein? E aí eu vou pedir mais uma vez pra galera que tá assistindo, que tá acompanhando a gente, se você é novo, seja bem-vindo. E não deixa de se inscrever, deixar o seu like, acompanhar nossas redes sociais, o Resenha dos Crias aí cada vez mais alto, mais hypando aí nos convidados. E hoje vocês já viram pelas credenciais que a resenha vem forte. Então vamos nessa. Dani, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigado vocês pelo convite. É um prazer aqui estar participando da resenha. E para começar, para quem ainda não te conhece, sua trajetória, como entrou o futebol na sua vida? Não, antes de começar, eu preciso que você fale o nome do meu time na Rússia. É você. É você. Vamos lá. Cadê? Vai. Cubana Choca, Krasnodar, é isso? Kubanatka Krasnodar. Você jogou lá de 2014 até 2015. Isso. Aprendeu 2014. russo? Aprendi um pouquinho, é uma língua extremamente difícil. Eu passei algumas dificuldades lá também, acabei desistindo e parei de estudar. Mas algumas frases eu ainda lembro. Como que era bom dia em russo? Dobre Ultra. Olha, ela tem mais aqui, ó. Não é só os times que ela passou. 3 vezes campeão da Copa Libertadores feminina, 2 pelo Santos e 1 pelo São José, me corrija se eu estiver errado. Tá certo. Campeã brasileira pelo Santos, múltiplos títulos paulistas pelo Santos e convocada pela Seleção Brasileira 2012, Olimpíadas de Londres. Mas conta pra gente como começou o futebol na sua vida. O futebol na minha vida começou como toda garota, né? Principalmente as mais velhas, jogando na rua com os meninos, porque a gente não encontrava naquela época escolinha, não tinha categoria de base. Primeira categoria de base que eu participei foi sub-17 e foi uma liga paulista amadora, então não tinha. E aí eu comecei a ir na rua, na escola, com os garotos, até que um professor de educação física chamou minha mãe na escola para conversar e falou assim, investe na sua filha porque ela tem futuro. Aí minha mãe começou a rodar os lugares para procurar um lugar para fazer um teste, porque também não tinha muitos. E foi quando surgiu o Juventus, da Moca, com a famosa Magali, que revelou várias jogadoras, Cristiane, um monte de meninas. E aí eu fiz um teste lá quando eu tinha 13 anos, passei nesse teste, comecei no futsal, fiz acho que 6 meses mais ou menos de futsal, e depois já fui para o campo. Aí iniciou minha trajetória. Mas a menininha ali, quando jogava na rua e tudo mais, ela já sonhava em ser atleta profissional ou era só brincadeira? Não, já sonhava. Esse mesmo professor, ele fazia várias atividades, né, com a gente lá na escola. E aí uma delas eu lembro até hoje, eu não lembro minha idade, se eu tinha 11, 12. Ele deu uma folha em branco pra gente e falou que era pra gente escrever qual que era o nosso sonho. E eu fiquei pensando, o que eu vou escrever aqui? Eu já tinha dentro de mim, tipo, aquela vontade de ser jogadora. Aí eu falei, como que eu posso simbolizar essa bola, né? Aí eu peguei a folha, simplesmente amassei, assim, quando chegou na minha vez de falar. Aí eu peguei e falei, eu quero ser jogadora de futebol. Aí eu lembro de ter jogado a bola, feito algumas embaixadinhas ali. E eu já tinha isso dentro de mim. Que legal. Eu ouvi falar que sua mãe era jogadora de futebol, né? Minha mãe, ela tentou ser jogadora de futebol, mas tinha muito preconceito naquela época. E meu avô hoje tem 105 anos, com muita saúde, bem lúcido. Nossa. E naquela época, jogador de futebol para eles era... Meu avô falava, não vou ter filho vagabundo, eu não vou deixar nenhum filho meu ser jogador. Tem que estudar para ser médico ou para ser advogado. E também foi exatamente na época que o futebol feminino sofreu aquela proibição, né? Durante 40 anos foi proibido aqui no Brasil. Então, juntou não ter times, porque era proibido, e o fato do meu avô não gostar. E aí minha mãe não conseguiu seguir, mas ela me apoiou com tudo e ela viu o sonho dela sendo realizado em mim. Que legal. Que a maioria do hoje
das pressões dos pais às vezes o pai tem aquela frustração de o filho não ser jogador. Sim. E até fica pesando no menino, às vezes não é nem o sonho do menino. Mas no seu caso era o seu sonho, né? Sim, era meu sonho e minha mãe me apoiou desde o primeiro dia até hoje. Minha principal fã, acompanha os jogos, tudo. Pô, que legal. E, assim, quando você teve a sua primeira experiência no profissional, você foi construindo a sua trajetória, tudo mais, categoria de base. Quando você chegou no profissional, e aí chegou ali e recebeu o primeiro salário. Pô, agora eu sou profissional, recebi meu primeiro salário. Eu tô já pegando gancho porque a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro salário, você lembra qual que foi a sensação e o que você fez com esse primeiro salário? Tipo, eu fiquei 5 anos no Juventus, dos 13 aos 18 no Juventus. E eu não recebia nada. A gente não recebia nada naquela época. E o meu primeiro salário foi quando eu saí do Juventus, fiquei um período no São Caetano, também não recebi. Foi quando eu fui para o Santos. Aí no Santos eu já tinha 19 anos. O meu primeiro salário foi R$300. E em casa, minha mãe sempre teve isso com a gente. Mesmo sem ter tido tanta educação financeira, mas era um costume ali que foi passado dos meus avós para ela e ela acabou passando pra gente. E eu sabia que quando eu começasse a receber, minha hora ia chegar, né? Porque eu vi ela fazendo isso com os meus irmãos. E aí, quando eu recebi o primeiro salário, eu lembro até hoje, foi R$300. E mesmo assim, quando eu cheguei no Santos, eu cheguei um pouco depois das meninas. O Santos era bancado pela prefeitura naquela época. E não tinha mais verba para poder passar para mim. Aí o treinador falou assim, ó, se você quiser vir, você pode vir, mas eu não tenho como te pagar. Tem que esperar um pouco para ver se vai entrar verba da prefeitura para eu pagar para você. E aí foi passando, acho que depois de 3, 4 meses, eu não recebia nada no Juventus, fui pro Santos. Para mim, eu tava já elevando o meu nível, sabe? Sim. E nada vezes nada, né? Nada vezes nada, tá bom, né? Aí ele conseguiu, depois de um tempo ele conseguiu e foi exatamente os R$300. Mesmo eu não morando em casa, eu já tinha aquela obrigação e eu já sabia que eu teria aquela obrigação de pagar uma conta ali em casa. Sim. Aí foi quando eu comecei a pagar essa conta lá e minha mãe me levou num banco, abriu uma poupança para mim. E ali dos R$300 eu pagava uma conta em casa e já guardava um pouquinho. Qual que era a conta que você pagava? Não lembro. Não lembro? Não lembro. Acho que era água, não lembro. Devia ser água, que era baratinho naquela época. Hoje tá um absurdo, né? Mas naquela época era bem baratinho. E aí foi indo. Mesmo sem ter tido educação financeira, sem ter aprendido muita coisa, ela já me ensinou. E aí começou a despertar o hábito, né? De guardar na minha vida a partir daí. Pô, mas nesses anos todos, você falou, quando você começou do Juventus até o Santos, foi muito tempo até você chegar e receber esse profissional. E aí nesse intervalo de tempo, você só, tipo, jogava, treinava, você não ganhava absolutamente nada? Não. Você tinha alguma coisa por fora para gerar dinheiro ou seu foco era ali? Não, eu vou jogar até uma hora dar certo. Não, era minha mãe ali, investindo em mim. Como é o nome de sua mãe? Sueli. Dona Sueli, a senhora é uma guerreira, viu? Parabéns. Sim, minha mãe é o meu maior exemplo, assim, de vida. Então, era só ela investindo em mim. E eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos. Então, minha mãe ficou com 3 filhos e tendo que se virar ali sozinha para bancar todo mundo. E não tinha muito investimento, assim, não era muita coisa. Ela comprava cartela de passe na época, eu era de menor, ela falava assim, ó, o ônibus que você vai pegar é esse, você vai usar 2 por dia, você vai e volta, e eu já naquele esquema, né? Se eu passar por baixo da catraca, sobra o passe e eu já consigo comprar alguma coisa e gastar. Porque as barracas de lanche aceitavam passe, né? De lanche, bicho, Parque Dom Pedro ali, que eu ia até o Parque Dom Pedro e depois eu ia pra Moca. Então, quando eu conseguia passar por baixo ali, era direto. O dogão do Parque Dom Pedro comia e ia embora pra casa. E era isso, o investimento que ela fazia era esse. Comprava um lanchinho ali sempre pra eu colocar na bolsa, porque minha mãe trabalhava em casa de família, né? E o emprego dela era quinzenal. Ela ficava 15 dias no trabalho, ia pra casa só sábado e domingo e voltava pra mais 15 dias. Então, eram os conselhos dela ali por telefone, a disciplina que ela me passou e eu ia. De Itaquera pra Moca, todo dia, e nesses pegando 15 dias ônibus ali. Desculpa, nesses 15 dias ficava você e seus irmãos sozinhos em casa? Eu e meus irmãos.
Mais Aí velhos que você. Só mais nova. Aí era a escola, saía da escola, já corria, almoçava, pegava o ônibus e vinha pro treino. Quando chegava à noite, não tinha tempo, né, de ficar na rua. Estava cansada, já dormia para acordar no outro dia. E no Foi meio assim. dessa caminhada também, como que você se sentia? Tinha um sentimento, o seu sentimento era mais de esperança, de tipo, não, eu vou conseguir, eu vou fazer isso dar certo? Ou eu imagino que talvez você tenha tido momentos de, talvez até chegando um pouco mais ali nos 18, 19, pô, não sei se vai dar certo. Teve algum momento que você desanimou e eventualmente pensou em desistir, olhando todo o esforço que a sua mãe fazia, você falava, pô, talvez seja melhor parar e ir para um caminho mais tradicional, mais comum? Não, então, eu sempre fui muito focada, assim, no que eu queria. Eu queria muito dar certo no futebol. Era a minha opção número 1. E aí eu tentava fazer tudo para que aquilo ali desse certo. Nessa janela que eu saí do Juventus, eu fui convocada para a seleção, sub-20. Então, nesse momento, deu um up, sabe? Nossa, eu consegui chegar na seleção, sabe? E aí tinha aquelas diárias, né? Que a gente ficava um período longo lá na Granja. Tanto que eu saí do Juventus em 2005, 2006 eu não joguei em clube nenhum. Eu fiquei o tempo inteiro na seleção porque todo mês tinha convocação. Então nesse momento eu falei assim, eu acho que vai dar certo, sabe? Mesmo que no Juventus eu não ganhava nada, quando eu passei a ir para a seleção, a ser convocada, eu falei, acho que vai dar certo. Se eu focar mais um pouquinho, eu acho que eu consigo, vai virar, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça, vai virar. E graças a Deus virou. Foi quando você foi para a seleção, aí você percebeu que você conseguiria chegar com um esporte de alto rendimento. Sim, ali foi uma mudança de chave na minha vida, porque o mundo do Juventus era aquele ali. Para mim, eu não via esperança, também nem sabia que tinha outros lugares que eu podia passar a receber bem, a viver do futebol. Porque até então minha mãe me bancava, me sustentava, eu não sabia que conseguiria, sabe? Viver do futebol, receber um salário, viver disso. Quando eu fui para a seleção, conheci meninas de todo o Brasil, aí começou a abrir a mente. Conversar, não, eu recebo no meu clube, não, eu recebo isso, eu recebo aquilo. E aí eu entendi. Eu posso também, sabe, viver do futebol e passar a receber, dá pra fazer dinheiro com isso. E nessa de conversar com as meninas, de mais ou menos assim, não, eu ganho tanto de tal time e tal, você já começou a maquinar o seu futuro lá na frente, putz, ela ganha tanto, vou guardar tanto, já começou a pensar assim, o que você faz hoje? Já comecei aí, mesmo sem ter muito entendimento, mas na minha cabeça vinha aquele pensamento, se eu guardar um pouquinho do tanto que eu tô ganhando, eu vou conseguir alcançar alguma coisa lá na frente. Era tipo isso que eu tinha em mente. Mesmo sem ter conhecimento, naquela época eu não sabia nada de investimento, não sabia nada de nada, mas já tinha criado o hábito, minha mãe já tinha despertado em mim o hábito de guardar, pode acontecer alguma coisa e você precisar ter um dinheiro e tal. Eu já tinha criado o hábito, na seleção eu comecei a ganhar um pouquinho mais, então eu já guardava. A seleção te pagava para você estar lá? Nas diárias pagava. Na época a gente recebia, era R$25 a diária, na época da seleção, que loucura. R$25, a gente ficava um mês inteiro lá, com desconto que paga, né, também, do imposto de renda, INSS, ficava um mês inteiro, saía de lá com 800, 700 e pouquinho, isso 2006, essa era a diária da seleção feminina. Não, e aí você fica imaginando, né, o país já tinha sido pentacampeão em 2002. Sim. Como tem essa discriminação com o futebol feminino, né? Todo dia nós entrevistamos aqui outro esporte, a Alessandra do basquete, eles foram campeões mundiais em 94 e foram receber um prêmio junto com o time de futebol masculino. Cada um ganhou um carro e as meninas ganharam um rádio relógio. Ai, que loucura, o mesmo esporte. Não, futebol, mas ela era basquete. Era basquete. Mas ambos tinham sido campeões mundiais. Não, é loucura. E quando que
essa disparidade, assim, quando você olha pro feminino e pro masculino no futebol, quando que isso de alguma forma começou a incomodar? Porque imagina assim, no começo, beleza, você recebeu ali os R$ 300, foi pra seleção, começou a receber a diária, tudo mais, saiu de 700, 800, aí você começou a conversar com as outras pessoas e tudo mais. E aí, quando que foi que chegou esse momento que você olhou e falou, pô, isso aqui não tá certo? Por que os caras ganham tanto a mais e eu tenho aqui a mesma disciplina, tenho as mesmas dificuldades, eu tenho que treinar do mesmo jeito, treino eventualmente em condições piores. E quando que apareceu esse incômodo nesse seu processo de maturidade mesmo? O tempo todo. Desde sempre. Foi desde sempre. Desde sempre, o tempo inteiro isso incomoda a gente. Não, nós do futebol feminino, a gente não quer alcançar o patamar do masculino. Hoje eu tenho um pouco mais de noção, também de estudar um pouco. É muita coisa que envolve o ecossistema para o futebol feminino chegar em termos de patrocínio, em termos de mídia, são muitas coisas que envolvem. Mas o tempo inteiro isso me incomodou e eu sei que incomoda outras atletas também. O futebol feminino mudou um pouco o patamar a partir de 2019, quando teve a Copa do Mundo. E a Globo transmitiu a Copa inteira. Então, aí a gente vê a importância de ter as mídias acompanhando, de entrar patrocínio, porque isso gera engajamento e gera o dinheiro. Porque quem vai investir em um produto que não tem visibilidade, que não gera retorno? Exatamente. Hoje, o futebol feminino já alcançou um patamar que, quando eu comecei, eu nem sonhava. Eu não acreditava que a gente podia chegar nisso que a gente está vivendo hoje. Jogadoras sendo vendidas, como foi a Amanda Gutierrez, agora do Palmeiras, foi vendida. Com o dinheiro da venda dela, o Palmeiras construiu um centro de treinamento para o futebol feminino. Então isso não passava na minha cabeça, eu não imaginava que a gente poderia chegar nesse patamar. Mas isso sempre incomodou, né? Porque o dia a dia ali, os treinamentos, a ralação mesmo, é igual. É a mesma coisa. É igual, a pressão, todas as coisas são iguais. Mas acredito que não tem mais para onde o futebol feminino regredir, porque eu vi muito o futebol feminino subir, alavancar, acabar o grande evento, Olimpíada, Copa do Mundo, e voltar de novo para o mesmo patamar, às vezes até um pouco mais abaixo. Mas hoje eu já não vejo isso. Eu vejo a gente alcançou aqui e é daqui para cima, porque já tem grandes marcas, grandes emissoras de TV também interessadas em patrocinar, em transmitir, e isso gera dinheiro. O dinheiro gera a partir disso, né? E vai ter uma Copa do Mundo ano que vem aqui, né? Exatamente, 2027 está aí. E vendo a movimentação toda que está acontecendo já, acredito que a partir de 2027 o futebol feminino já vai para um outro patamar já. Boa. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você como atleta. Eu falei dessa questão de disciplina, treinamento e tudo mais. E a gente conversando aqui com você, até antes, dá pra perceber que você é uma pessoa muito centrada, muito tranquila, muito focada. E nos estudos que a gente faz e tudo mais, dá pra ver que isso é uma característica que sempre as pessoas viram em você. Você é uma pessoa tranquila, você é a pessoa que o vestiário tá ao caos, você... Galera, calma, vamos respirar e tudo mais. Essa parte, essa sua tranquilidade mental, esse seu jeito, ele é seu mesmo? Tipo, você sempre foi assim ou teve alguma coisa na sua trajetória que você fez pra chegar nesse ponto? Não, eu sempre fui assim, mais tranquila, toda no meu canto, mas não falo que eu não sou da resenha. Eu sou da resenha também, Sim, sim. Eu brinco, eu curto, mas esse lado meu mais centrado é o que fica mais evidente em tudo. Em campo, nas coisas que eu me proponho a fazer, esse lado mais centrado é mais evidente. Pô, legal, dá pra ver que você é uma pessoa focada, tem a disciplina, até pelo que você faz hoje, com questão financeira, acho que exige bastante disciplina, né? Tem até aqueles memes que tem no Instagram, eu quando tô com o meu bonde, sabe? Tipo assim, zoando, tudo, tipo isso que acontece. Mas eu brinco também bastante. E fala pra mim, acho que o time onde você teve mais sucesso foi ali no Santos, onde você teve mais conquistas e tudo mais.
3 passagens, né? Se eu 3 não me engano. passagens. Três Você pegou passagens. Sereias da Vila? Sim. Pegou. Primeiro... Uhum. Eu peguei a construção das Sereias da Vila. Como que foi esse processo? Quando eu cheguei em Santos, em 2007, o Santos não tinha praticamente nada. Emprestava a camisa para o futebol feminino e continuava sendo bancado pela prefeitura. E nessa época, vocês conhecem o Modesto Roma, né? Saudoso Modesto Roma. Ele entrou para ser diretor do futebol feminino e ele se apaixonou pela modalidade, pelas jogadoras, e a partir daí ele começou a revolucionar a modalidade dentro de campo. Conseguiu patrocínios, conseguiu várias coisas. E a primeira Copa do Brasil que a gente participou foi em 2007. O Modesto Roma conseguiu o patrocínio da Copa Gás e levou a Copa do Brasil para a gente jogar na Vila. Até então, a gente jogava em qualquer campo que tinha lá em Santos. Camisa e uniforme, tudo grandão, não tinha nada. Era o que sobrava do masculino, eles davam pra gente, sabe? E aí, a partir dessa Copa do Brasil e da entrada do Modesto Roma na modalidade, aí começou a transformar tudo. Aí, a partir de 2008, ele já começou a trazer algumas jogadoras que tinham disputado a Copa do Mundo de 2007, que o Brasil foi prata. Trouxe a Aline Pellegrino, Esther, Maurine, a Karen também. Já ela vai sentar aí com a gente. Chama ela. A Karen também veio da seleção sub-20, várias outras jogadoras. E aí começou a fazer um elenco muito mais forte no futebol feminino no Santos. E aí foi onde surgiu as Sereias da Vila. O marketing começou a entender que precisava dar uma importância para o futebol feminino também. E criaram as Sereias da Vila e é o nome que tem até hoje. Nesse meio do caminho ele criou a primeira Libertadores feminina em 2009, trouxe para o Brasil, sediou entre Santos e Guarujá, mas ele foi lá na porta da Conmebol, bateu na porta e falou: não, o futebol feminino precisa melhorar na América do Sul, precisa dar mais evidência para essas jogadoras e tal. E aí ele ali, com a vontade, com a cara e com a coragem e a influência que ele tinha também no meio, criou a primeira Libertadores. A partir daí são vários títulos. A Marta vem quando para esse time? A Marta 2009. Ela participou dessa Libertadores, a gente encheu a Vila. O Santos fez uma campanha de marketing gigantesca, a gente encheu e fomos campeãs lá. Já deve ter perguntado isso aí várias vezes. Ela é diferente? Ela é diferente. Tanto que até hoje ela tá na seleção, né? Ela é diferente, é da resenha. Como que é o dia a dia com ela? Muito, muito legal. Porque ela é da resenha. Você tá ali quietinha no seu canto, ela vai lá, te perturba, sabe? Pra você rir, pra você vir brincar. Sempre brincando, reúne todo mundo pra tocar um violão, pra cantar. Ela é muito gente boa. Ela tinha privilégios? Não, né? Claro que veio com um contrato diferente, né? Claro, porque eu acho que ela tava na Suécia na época. Eu não lembro se era nos Estados Unidos ou na Suécia, mas o Modesto Roma, ele queria um nome de peso para poder trazer e também trazer os patrocínios. Sim, a óbvio. gente sabe como que funciona, né? E aí foi quando ele trouxe a Marta. Mas ela ajudou bastante a gente, acabou levando as Sereias da Vila para um outro patamar também. Melhorou para vocês também, né? Muito, melhora para todo mundo, né? E isso a gente precisa entender. Não dá para ter ciúmes. Tem gente que alcança um patamar que não tem como. E aí vocês ganhavam mais. Aí você começou a receber um salário legal. Melhor, mas também não muita coisa, porque até 2019, como eu falei para vocês, que foi quando a Globo entrou mesmo, começou a transmitir, algumas marcas entraram, que aí deu um boom, assim, mas até então era aquilo ali, bem próximo, não mudava Ficou muito não. ok, vamos dizer assim, né? Ficou ok. Ficou ok, é isso. E qual que é o gol da sua vida? O gol da minha vida? Olha, o gol que Tem eu algum aí, Borel, pra pôr pra ela? o gol que eu acho mais bonito foi o da final da Libertadores em 2009. Mas esse daí também foi bem especial, que foi o gol de falta, né? Quando eu voltei pro Santos, 2024, foi a nossa estreia no Campeonato Brasileiro e eu fiz gol de falta.
A gente tava perdendo de 1-0 lá na Vila. Foi o primeiro jogo, a estreia do campeonato. Eu gosto de bater umas faltinhas assim, sabe? Canhotinha? Canhotinha, aquela chapadinha Ó. ali na bola. Olha o olhar. E esse foi o gol de falta. Esse daí também é bem especial. Mas esse é mais pelo... Eu por acho ter que sido de falta, por ter sido uma coisa mais... né? Mas o mais bonito pra mim é o da final da Libertadores, porque eu bato da entrada da área e a bola entra no ângulo. De falta também. E também foi um dos gols do título lá no... Treinava muita na falta? Vila. Muita, eu adoro treinar falta. Até hoje? Adoro. Uhum. Tem uma bola, Até uma hoje. trave e você tá lá. Tô lá batendo. Porque Obrigado, Borel. o gol de falta tem todo... Tem uma magia, uma né? magia, Tem uma coisa diferente, é algo diferente. Pra acertar ali É. é porque é muito treinamento, a qualidade. Eu torço pro São Paulo. Esses dias eu tava assistindo um jogo do Começou. São Paulo. Eu sempre falo, né? O chato, né? O chato. Mas eu torço pro São Paulo. Esses dias o Arthur, ele quase fez um gol de falta. Uhum. A minha noiva tá ali, ela infelizmente ela acompanha comigo, coitada. E aí eu falei, poxa vida, é tão raro ver um gol de falta hoje em dia no futebol, porque, né, tem todo esse negócio de excesso de carga, que não pode treinar, que não sei o quê. E aí você falou, pô, eu treinava muito. Qual que é a sua visão sobre isso? Porque o que a gente ouve falar hoje é isso. Não dá pro cara depois no treino ter na falta, porque senão vai lesionar, vai acontecer isso, aquilo, outro. O que você pensa? Isso é uma polêmica muito grande. Se você entrevistar os jogadores mais velhos também, eles vão ter a mesma visão que eu tenho. Para você aperfeiçoar em alguma coisa, você precisa treinar. Não tem como, é treino. É ali pegar a batida todos os dias, o peso da bola, é treinar. Você pega Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, foram ícones na batida de falta. Uhum. Eles vão falar a mesma coisa. Por quê? Porque eles treinavam muito. Ou chegavam mais cedo, ou acabava o treino e eles ficavam lá. Hoje, com GPS, controle de carga, fisiologista, tem toda uma coisa. Eu acho que isso veio para ajudar, porque os dados são muito importantes. Antes a gente jogava ali às cegas, não tinha controle, mas em algumas coisas eu acho que atrapalha. Uhum. Principalmente nisso, quando é um toque fino, que você precisa aperfeiçoar. Ah, não, já deu aqui os 6 quilômetros que estava no dia, mas eu vou bater falta, tô parada. É só umas batidinhas. Tá bom, 3 faltas. Ninguém pega a batida da bola com 3 faltas. Uhum. Você precisa treinar muito. Muito. Então, eu acho que essa tecnologia toda, ela veio para ajudar, mas em algumas coisas ainda atrapalha bastante. Eu sou daquela de ficar ali batendo até pegar a batida, porque é um momento de concentração. Se você entender onde você vai pegar na bola, você está seguro para aquilo, na hora do jogo o estádio pode estar lotado. Você vai fazer a mesma coisa que você fez no treino, você vai se concentrar, só tá eu aqui, eu só preciso bater na bola assim, se passar por cima da cabeça do terceiro da barreira, ela vai fazer a curva tal e vai entrar no gol. É isso, mas precisa de treino, e hoje os treinadores, preparadores físicos já não... Quantas por dia você treinava? Não Vai. deixa. Eu tentava bastante, era fominha. Tipo, mais Mais de cedo? 10 ali. Mais cedo ou depois do treino? Depois do treino. Depois. Mas agora já no finalzinho já não deixavam tanto, não. Não, amanhã tem jogo. Não, só 3. E nessa que você falou dos dados, que tem essa parte que é importante, tem a parte que atrapalha um pouco. Você acha que essa parte, quando a gente pensa em jogadores, como por exemplo a Marta, como o Neymar, que são talentos raros, você acha que essa parte dos dados também compromete um pouco da gente formar novos jogadores assim? Porque desde a base, acho que já começa tipo, tem que ser tático, tem que correr atrás, tem que marcar o lateral e tudo mais. Essa parte você acha que também compromete a formação de novos talentos, vamos dizer assim? Eu acho que sim. O talento do Brasil é aquele talento ali do improviso, sabe? Jogar ali no campo de terra com a bola quicando e vindo na cabeça, é daí que o jogador é criado. Esse meio ambiente, esse ambiente que é criado ali na várzea, principalmente quando você não tem acesso a um campo de grama ali, Tapetinho, Morumbi, Vila, ali você tem que ser criativo, e ali é onde você aprende as maiores habilidades do futebol. Hoje eu acho que foi um pouco tirado, sabe? Principalmente dos jogadores da base, é muito dado, é muito... você tem que fazer isso, e o que a gente tinha de melhor acabou sendo tirado. Direto eu vejo vídeos no Instagram, principalmente do Japão,
as crianças treinando os dribles. Uhum. São horas ali treinando o drible, fazendo fundamento. Quando eu comecei no Juventus, era 1 hora de fundamento por dia. Todos os tipos de fundamento, era domínio. Quando a bola vier, você tem que dominar de chapa. Se é passe longo, é peito do pé. Se é passe curto, é chapa na bola. Hoje a gente já não tem mais isso. É muito tático, é muito reduzido, é muita informação, regra. E o futebol mesmo que tem que ser desenvolvido ali, eu acredito que foi tirado. Eu acho que isso influencia na formação de novos craques, que é a raiz do nosso futebol, né? Uhum. É que hoje a gente tá fazendo jogador pra Europa, né? Tem isso também. Isso é... Que nós levamos um jogador pra um time aí. Aí o cara, não, eu quero um jogador alto assim, tal. Eu falei assim, ele precisa saber jogar bola? Eu tava treinando com o personal e ele tem uma escolinha. Às vezes eu até treinava com os meninos ali na escolinha. E ele fala exatamente isso que você falou. Os olheiros, eles vêm aqui agora, eu fico doido. Porque eles já chegam com um roteiro na mão. Eu quero um zagueiro de 1,90 m, de 13 anos, 14 anos, já vem com papel ali escrito, sabe? Uhum. Não vê o jogador. Às vezes o menino tem 10 centímetros a menos, mas ele é muito melhor do que o que tem 1,90 m. Mas não, eles já vêm pronto. Eu quero esse, dessa figura, parece até que faz no chat GPT, sabe? Vou montar o jogador ideal. Não é assim, o futebol é ali, ser no humano, dia a né? dia, é um ser humano para desenvolver. E isso acho que está afastando muito os jogadores jovens da base de descobrir um novo talento. É cada vez Isso mais raro, né? prejudica Cada vez muito. mais Perdemos 10, né? Perdemos, você vê, Perdemos, não tem não mais tem 10. mais. Não vejo mais 10 no futebol. Quando tem um 10, pega um treinador um pouco mais moderno, não joga. Não joga porque, você não corre, você não marca. Mas às vezes o 10 ele tá ali para dar aquele toque fino, sabe? Eu vou colocar o jogador na cara do gol, ele vai fazer. É totalmente diferente, mas a gente perdeu isso. Você pega o 10 hoje do futebol brasileiro, ele é uruguaio e ele é banco na seleção dele, que é o O Arrascaeta. Arrascaeta, Uhum. é verdade. E os nossos 10? Os Não tem, a nossos- seleção tem 10? A gente tá indo aí pra Copa, estreia sábado. A gente tem um 10? Não tem. Um 10 mesmo. Um né? 10 não tem. Chegou onde eu queria. E aí, o que você acha da nossa seleção? Eu sou brasileira, né? Eu sempre confio. Pode ir com a pior seleção do mundo, mas eu sou brasileira, arrumo ao Hexa e eu vou confiar até o final. E gostou da convocação do Neymar? Era a favor? Gostei, porque eu vejo muito o atleta. Uhum. O que o Neymar faz fora de campo, as polêmicas, essas coisas, eu não entro na questão, nada. Mas o atleta, aqui no Brasil a gente tem muito costume de pegar os nossos ídolos e pisar, sabe? Pisar nos ídolos. A gente vê o Messi, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tá no banco, mas ele tá lá, ele é uma figura que ele precisa estar lá por toda a história. O Brasil tem um costume, eu falo que é tipo síndrome de vira-lata. Sim. A gente coloca lá em cima o que está lá fora e o que nosso, construído aqui, a gente tem o costume de desvalorizar. Não tem como desvalorizar um cara igual o Neymar por tudo que ele fez na seleção. Abaixo do Pelé é ele. De números, de todas as coisas. Isso eu tô falando em dados. Sim. Se levantar dados, assistência em gols, ele tem que estar lá. Se ele tem condições de estar lá, ele tem que estar lá. Se ele vai jogar ou não, aí é o Ancelotti e tal, mas eu vou sempre valorizar o que é feito dentro de casa, os nossos ídolos, e eu vou torcer para dar certo e a gente conquistar o Hexa. E você que foi seleção brasileira, jogou um sub-20, depois jogou uma Olimpíada, a camisa amarela ainda pesa? O adversário vê, ainda tem medo? Pesa. Eu joguei 2 anos na Rússia e lá fora eles idolatram o Brasil. E eles idolatram por quê? Por causa do futebol. Eles não conhecem quase nada além do futebol, do que vem do Brasil, do futebol. E aqui muitas coisas a gente não valoriza tanto, muitos jogadores.
E a língua russa é muito difícil. E eu lembro que quando as pessoas viam a gente andando na rua, ou lá no clube mesmo, sabia que a gente era do Brasil, queria conversar. Eu não entendia. Só que não dava diálogo, né? Eu não entendia, ninguém entendia nada, e ficava aquele negócio. A linguagem do futebol ela é universal, então a gente acaba se entendendo. Mas a primeira palavra que eles vinham até a gente, foi eu e mais 2 meninas, eles vinham até a gente para conversar, era sobre o futebol. Ronaldinho, Pelé, e aí já começava, já tinha uma abertura para iniciar alguma coisa. Tinha diálogo? Não tinha, mas a gente se entendia ali naquele momento. Então eu via que o futebol, ele é algo assim muito, muito inexplicável. E semana passada eu estive em Portugal, em uma conferência de atletas do mundo inteiro. A gente ficou 4 dias lá em Portugal, e a mesma coisa, tinha muitos jovens. E eles falavam muito sobre o Brasil, sobre o futebol. A Copa, vocês são favoritos. Eu adoro o jeito que vocês jogam com magia. Nenhum lugar do mundo, nenhum jogador do mundo tem um improviso, tem um drible, tem o futebol que vocês têm, futebol alegre. Aí eu fico pensando, por que a gente aqui no Brasil não valoriza isso? O mundo inteiro valoriza. Na convocação do Neymar, tinha repórter do mundo inteiro e muitos comentaristas, muitos repórteres aqui do Brasil falando, não, ele não tem que estar lá, ele não tem que ir. Eu, sei lá, eu acho isso uma loucura, sabe? É muito doido mesmo, a gente né? precisava valorizar mais. Porque quando a gente... É até curioso você falar isso, porque quando a gente olha pra cá mesmo, por exemplo, começou a Copa hoje. Se a gente for racionalmente montar uma lista de favoritos, a gente aqui brasileiro, a gente, sei lá, o Brasil deve entrar top 5, top 6. Exatamente. É curioso, você fora do país falar, não, vocês são os favoritos. É muito doido, porque a gente... não sei, falta de identidade. O que você acha que aconteceu que Sei quebrou lá. isso? Eu acho que é cultural, é um pouco cultural, e o brasileiro, ele é muito apaixonado pelo futebol. Então eu vejo que ele mistura muitas coisas. Às vezes o fato do jogador não ser perfeito, para ele não serve, sabe? Dentro de campo ele pode estar rendendo, e também agora a vinda das redes sociais também acabou alavancando isso, dando muita visibilidade para coisas que já acontecia antes. Você pegar a geração lá do Ronaldo, 94, 90, você acha que os caras não bagunçavam desse jeito? É que ninguém via, né? Se é certo ou errado, não é isso que eu tô falando, mas ninguém via. Não tinha essa amplificação que as redes sociais deram, sabe? Para todos os assuntos, para todas as coisas. Então, quem tá vivendo essa era agora tá sofrendo um pouco mais por causa disso, porque não tem privacidade pra nada. Nossa. Mas agora ali dentro de campo, acho que a gente tinha que valorizar um pouco mais. Mas você não acha que o Neymar, ele dá motivo para apanhar? Que nem agora ele mostrou, ele mostrou aí, ele tava levando 21 milhões em relógio. Ele dá. Porque ele sabe que vai engajar, né? Quanto mais engaja as redes sociais dele, mais dinheiro ele faz. Então, ele vai fazer isso para provocar. Ele sabe que qualquer coisinha que ele fizer vai dar mídia, vai dar... E as pessoas falam, os repórteres falam. Em uma seleção com 26 convocados, só se fala do Neymar. Antes era se o Neymar ia ser convocado. Agora se o Neymar vai jogar. O Neymar não vai jogar. E os caras que estão lá? Tem um monte de jogador bom pedindo passagem, excelente. E não se fala mais nisso. Eu vi a entrevista do Casemiro, ficou até meio... Sabe? Porque ele falou assim, nossa, eu venho aqui, só fala de Neymar, eu tô cansado de responder essa pergunta. E ele é o capitão da seleção, ele vai jogar, os jornalistas, faz uma pergunta pro cara, qual que é a sua expectativa, como que você acha que vai ser? A primeira pergunta que faz é, e o Neymar? Aí é loucura, Tomou café? né? Ele tomou café? O Neymar jantou, o Neymar não sei o que, eu acho que é loucura também. Tá dormindo bem? Mas assim... o que você falou, ele tem atitudes que acabam levando esse foco que direciona pra ele, porque ele tá sendo inteligente, ele tá construindo a marca dele e tudo mais. E aí, quando eu olho pro futebol feminino, por exemplo, não me lembro, não me vem à cabeça nenhum caso de uma atleta fazer esse tipo de ação. E aí você acha que, por exemplo, se
os nossos jogadores ali do masculino fossem tão focados e se preocupassem talvez um pouco mais com essa questão de mídia, de imagem, se eles fossem tão focados quanto no feminino que elas são, você acha que talvez a gente teria uma identificação um pouco maior com a nossa seleção masculina, no caso? Essa pergunta é bem polêmica, assim. Por quê? Porque eu acredito que na escassez, quando você está na escassez, você dá muito mais valor às coisas quando você alcança. Não sei se você consegue me entender. E a gente batalhou por muito tempo, por muitos anos, e é bem recente essa conquista nossa do futebol feminino tá nesse patamar gigantesco. Eu estive no jogo contra os Estados Unidos aqui na Arena Itacaré. Corinthians e ver aquele ambiente Estádio ali, cheio. quase 40 mil pessoas. Isso pra gente é uma conquista. A gente está nessa fase de valorizar as coisas que a gente está conquistando. E o futebol feminino desde sempre foi na luta. Eu quero alcançar isso, aí alcança, eu quero alcançar aquilo. A gente está sempre buscando algo, buscando um crescimento maior. E eu acredito que quando você está nessa fase de dar valor aos pequenos passos, a mentalidade é totalmente diferente. Diferente do futebol masculino, que o menino da base, ele já consegue sustentar a família inteira. E aí entra naquilo de receber muito dinheiro de uma hora para outra. Sim. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Acho que meio que o masculino, eles se podem dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa, né? É praticamente isso. E quando você não tem uma cabeça um pouco mais formada, é nesse momento que se perde. Doideira. Falando em categorias de base, né? Tudo bem que não podemos comparar o futebol masculino e feminino. Mas hoje, você falando desse jeito que o futebol feminino está tendo uma amplitude, na base já tem umas meninas que já estão ganhando uma graninha. Já. Eu fui receber meu primeiro salário, foi R$300. Isso daí nem passa hoje na base. As meninas já estão recebendo um salário bem legal mesmo na base. Eu acho importante porque é uma conquista pra gente. Não tinha categoria de base quando eu comecei, isso nos anos 2000 ali. Hoje já tem a partir do sub-12. Então, já consigo ver uma evolução no futebol feminino. As meninas ali, a partir de 15, 16 anos, já estão assinando o primeiro contrato profissional. Isso é ótimo. Ótimo para a modalidade. Já tem agente, empresário, tudo já? Já. Dificilmente você encontra uma atleta sem agente. Quando eu fui para a Rússia, foi um olheiro que foi lá, eu estava no São José na época, e conversou comigo. E aí eu peguei e fui. Olha que loucura. Nem sabia como ia ser, nada. Tinha o sonho de ir pra fora do país. E fui, Apareceu não a tinha. chance e você abraçou, né? Eu abracei e fui. Eu falei, eu só não vou sozinha. Porque aí eu tenho medo. Arrumei mais 2 doidas pra ir comigo. Aí você vê, isso foi em 2014. Não tem tanto tempo. E a gente coisa rápida. Recente. Não tinha empresário naquela época. Aí começou a entrar os empresários, começou a chegar dinheiro, é o dinheiro, né? Entra o dinheiro, começa a criar forma, a crescer mais, e agora dificilmente você encontra uma jogadora sem empresário. E a sua ida pra lá, você já foi pra ganhar uma graninha legal? Valia a pena? Era mais do que eu ganhava aqui no Brasil. Era mais, eu fui. E como é que foi lá? Aspecto cultural, o que você sentiu mais de diferença do futebol brasileiro pro russo? Como é que foi a sua adaptação? O que você falou, pô, aqui vai dar certo? Ou chegou o momento que você falou, melhor voltar? Como é que foi a passagem pela Rússia? Eu passei algumas dificuldades lá na Rússia, porque é um país muito frio em todos os sentidos. As pessoas são frias. Aqui no Brasil, a todo tempo tem pessoas na rua, a gente tem vizinho que pode bater na porta, que pode contar. Lá, principalmente em janeiro, a gente chegou lá em janeiro, você não vê ninguém na rua, é muito frio, neva muito. Então era do treino para casa, da casa pro treino, não saía pra nada. Abria a janela, as árvores todas secas e as neves no chão. Vai batendo uma depressão, uma angustiazinha, sabe? Foi loucura. E aí, quando o campeonato ia começar em maio, uma semana antes de começar o campeonato, eu me machuquei. Torci o tornozelo. E futebol feminino na Rússia não é tão desenvolvido. O masculino já não é.
Acho que a Rússia foi pra Copa porque foi na Rússia. Isso. O masculino, mas não classifica Não nunca. Aí você vê, o masculino não classifica, imagina como é o feminino. Então nós chegamos lá como se fosse as salvadoras da pátria que ia resolver todos os problemas do time. O time era muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Foi bem difícil pra gente. Então a treinadora pegou a carga toda, assim, ó, e jogou em cima da gente. Vê as brasileiras aí, vai resolver. As brasileiras vão resolver, né? São as rainhas, o Brasil é o país do futebol. E eu tava muito bem nos amistosos, nos treinos, fazendo gol direto. E aí fui e me machuquei. Aí começou aquela pressão, porque a gente foi pra lá pra receber um maior salário que ela já pagou na vida para alguém. Então você tem que ficar boa, você tem que ficar boa. Fisioterapia não existe lá. Péssima, péssima. Você vê até hoje os jogadores de top, de elite, quando se machuca, eles vêm tratar aqui no Brasil. É por O isso que vem pra Estevão cá. veio tratar aqui no Brasil. E isso a gente tá falando de clubes Chelsea. Imagina a estrutura. Então, a fisioterapia no Brasil ela é a melhor do mundo. Nossa. A forma de tratamento, isso daí eu acredito que vai ser sempre, porque a gente está sempre estudando e evoluindo. E era muito ruim. E ela falou, você vai ficar... Ela me deu um prazo. Você vai ficar uma semana... Meu tornozelo desse tamanho, assim, ó. Você vai ficar uma semana... parada e depois você vai voltar. Eu falei, que loucura, não tem como. Eu não consigo nem pisar, não vai fazer um exame, não vai fazer nada Não pra fizeram saber nada, o nem prazo. exame. Era só o nada. repouso. Era só o repouso, perna pra Põe cima. o pé na neve lá. Ficava com o pé assim pra cima, até diminuía. Quando eu baixava o pé, voltava de novo, bum, no tornozelo. Eu não vou jogar assim. Aí começou um atrito. Entendi. Porque pra eles tem que jogar. Se tiver com a perna caindo, tem que jogar. Aí ela conseguiu à parte umas fisioterapias, algumas coisas, mas era assim, eram 10 sessões. Não podia fazer mais do que 10 sessões. Aqui faz fisioterapia 3 vezes por dia. O Neymar deve estar morando dentro dos aparelhos para ele jogar a Copa. Lá para eles eram 10 sessões só, uma por dia, e você tem que ficar boa, não importa se está sentindo dor ou não. Aí colocaram a agulha, enfiaram um monte de agulha assim, ó, no meu tornozelo. Me enfiaram dentro de um negócio de gelo, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu esqueci o nome daquele aparelho que dá uns tirinhos assim no tornozelo, pra poder ajudar a desinchar. Tudo que você imagina lá, ela me levou pra fazer. Só que eu não tava boa ainda. E ela queria que eu jogasse. Aí eu tive uma tretinha lá com ela, falei que não ia jogar e tal. A partir daí ela começou a falar que as brasileiras eram mercenárias, foi pra lá só pra ganhar o dinheiro dela, sabe? Papinho. Aí passou um tempo, eu acabei melhorando, joguei, a gente conseguiu ficar em segundo, coisa que o time nunca tinha alcançado esse resultado na Nacional? Copa da Rússia. Na Copa da Rússia. Tem a Liga e tem a Copa. A Copa é mais curtinha, tipo a Copa do Brasil Copa do aqui. Brasil. Aí na Copa da Rússia a gente ficou em segundo e na Liga ficamos em terceiro lugar. Ela nunca tinha alcançado esse resultado. Aí chegou no final do ano eu desesperada, eu não volto pra esse lugar nem a pau. E que não sei o que, não sei o que. Você veio passar férias aqui? E as meninas, as outras duas já tinham assinado o contrato, né? Pra renovar. Aí ela, não, assina o contrato, eu quero que você fique. Se você não voltar pra cá, eu rasgo o contrato, as meninas vão estar aqui, eu não vou te prender e tal. Aí eu falei pra ela, eu vou voltar pro Brasil, mas eu não sei se eu volto. Ela, não, assina, porque senão tem que vencer o contrato, assinar de novo. Aí, por ser estrangeira, tinha um monte de multa, um monte de coisa que tinha que pagar. Aí eu falei, tá bom, eu vou assinar. Inocente, né? Porque eu não sabia se eu não voltasse, ela ia me liberar. Aí voltei pro Brasil, vi o cenário aqui do Brasil. Pelo menos lá eu tô recebendo, né? Já me adaptei, tô recebendo mais do que aqui no Brasil, vou voltar. Aí eu voltei. Em termos de futebol foi muito melhor, mas em 2015 teve uma recessão muito grande. E o time lá era bancado pela prefeitura. Também. Começou a cortar a verba do esporte. E a gente ficou 3 meses sem receber. Direto. Aí quando a gente voltou pro Brasil, ela fez uma correria, pagou o nosso salário, mas como teve a recessão, a gente recebia em euro, o euro valorizou muito. Eu acho que ficou 4 vezes a moeda deles, que era o rublê. Então o que estava no nosso contrato, ela tinha que pagar 4 vezes mais. E acabou que ela não tinha esse dinheiro, pagou o que estava no contrato
Yes. A gente voltou e já era. Pô, Dani, conta... Morreu Maria, o dinheiro. Deus lhe pague. Deus te pague, tchau. Mas vai, não é possível. Conta uma história feliz da Rússia, por favor. Alguma Da coisa, Rússia? algum passeio, qualquer coisa que você viu que você falou, pô, isso aqui foi muito legal. Não é Eu possível. acho que, como pessoa, assim, ó, a experiência, eu cresci muito. Tá. Porque o ambiente era aqui, no Uhum. Brasil. Eu nunca tinha tido essa experiência de ter contato nem com jogadoras de outros países e nem da língua, a cultura do país. E foi 2 anos bem enriquecedor, assim, na minha vida. A gente passeou, conheceu lugares muito legais lá na Rússia. Não foi Só dureza. só não. dureza, não. Valeu a experiência, foi legal. Teve problema com preconceito? Não tive. Mas quando eu saí daqui, saí cheia de informações, né? Porque lá na Rússia, historicamente, com pessoas negras tem esse tipo de preconceito. Eu via muita curiosidade das pessoas. Cabelo black, tudo, a cor negra. Principalmente as pessoas mais velhas, as senhoras. No condomínio que a gente morava, tinha muitas senhoras viúvas de guerra. Porque muitas perderam o marido na guerra, entre a guerra lá da Alemanha, acho que foi 44, da Alemanha e da Rússia, né? Sim. E muitas ficaram viúvas e eles nunca tinham visto negros na vida deles, então tinha uma curiosidade muito grande. A gente andava no shopping, o pessoal virava assim até a cabeça para olhar e tal. No início a gente sentia um certo incômodo, porque era eu e mais uma menina negra, e a outra era loirinha, parecia até que era russa. Quando eu comecei a entender um pouco mais e saber falar, eu comecei a perguntar para as meninas do time: por que vocês quer tocar, quer pegar no cabelo? As pessoas ficam me olhando na rua porque para mim eu era uma pessoa normal, para eles não. Aí elas explicaram isso. Não, fica tranquila, é só curiosidade mesmo, porque muitas pessoas nunca viram. Algumas meninas aqui também que não tiveram experiência internacional com a seleção russa também nunca viram pessoas negras. Então a gente foi um acontecimento para eles. E você tá falando um negócio de tá? 2015, né? 2015. Uhum. 10, Foi 11 anos atrás. 11 anos. Mas teve algumas companheiras minhas que foram jogar lá na Rússia que sofreram preconceito, de segurança, seguindo, de muitas coisas. Mas isso aqui acontece no Brasil também, Acontece né? aqui também, né? Então... exatamente. Dani, quero... E sempre quem te segue é negro, né? Infelizmente. Exatamente. Sempre é um negro. Eu acho isso uma loucura. Mas... É o mundo que vivemos. Dani, falando um pouquinho agora começar a entrar nesse seu final de carreira, essa sua transição de vida. Primeiro, ainda dentro de campo, como é que foi para você mudar de posição? Você sair ali da esquerda, começou a jogar um pouco mais no meio de campo. Como é que foi para você fazer essa transição em campo? Onde que você olhou e falou, tá, não consigo mais acompanhar aqui pelo lado. Tô ficando cansada. Não tá ficando complicado, essas meninas tá correndo demais. Aí, como é que foi essa sua adaptação de mudar de posição? Foi tranquilo? Foi difícil? Qual que foi a dificuldade? Onde você falou, eu tenho esse ponto forte e aqui eu sei que eu vou conseguir ajudar, vou conseguir me destacar. Conta um pouquinho. Eu sempre gostei de jogar de meia. Por mim, eu tinha jogado de meia a carreira inteira. Mas ali, quando eu cheguei no Juventus, eu acho que até hoje, ver uma pessoa canhota já empurra pra lateral. A gente tá sofrendo na seleção porque não tem laterais, sabe? E canhoto, então, é mais difícil ainda. Magali me viu ali, canhota, vai pra lateral. E ali eu fui desenvolvendo a característica de bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Mas eu sempre quis jogar de meia porque é mais perto do gol. Lateral, ele só sofre, ele só fica correndo, dando passe, assistência e não tá ali no momento mais especial que é o gol. E esse era um sonho que eu tinha, sempre de jogar de meia. Joguei algumas vezes quando eu era mais nova, mas sempre na lateral. Aí comecei a ficar um pouco mais velha, né? Na lateral ali ficar subindo e descendo, já fica mais puxado. E aí, incrivelmente, foi quando eu tive mais oportunidade de jogar de meia.
talvez pela minha característica, sou bastante técnica, fui perdendo a velocidade, então os treinadores já vinham e falavam, vou te colocar de meia. Às vezes mesmo sem pedir, eles me colocavam ali, eu amava, porque eu estava mais perto do gol, finalizava mais. E acabei fazendo bastante jogos. Com quantos anos, também. mais ou menos, essa transição? Você começou a ir pro meio, de fato? Não teve uma transição em si. Eu continuei jogando na lateral, mas às vezes alguns jogos eu ia pro meio. O ano passado eu joguei muito no meio, que foi quando eu tava no 3B, porque o time era bem enxuto. Lá, acho que a gente tinha 15 ou 16 atletas só para jogar a Série A. Loucura. E precisava de atletas mais versáteis. Então eu fiz alguns jogos na lateral, mas a maioria deles eu joguei no meio. E eu amava. Você parou recentemente ou você tá sem time só? Você parou o futebol? Ou se pintar um time, você vai? Se pintar um time eu vou. Mas eu tô focada na minha transição, já jogando, eu já pensava nisso, de já começar a fazer essa transição de carreira, para não parar e, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida e agora? Eu já focava nisso e agora eu tô focada nisso, mas se aparecer um time, você vai. Eu vou, porque eu quero encerrar minha carreira jogando. Eu fiz uma cirurgia o ano passado, então depois disso eu não voltei mais. Então até pelo tempo que eu joguei, são 25 anos jogando, então eu quero fazer uma despedida, eu pretendo fazer. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas eu pretendo. E como é que você falou, até voltando um pouquinho, eu perguntei nas faltas, você falou, hoje até eu vou lá, fico treinando. Onde que você treina? Como é que você faz pra se manter? Com o personal. Personal mesmo, vai num campo. Ela ganhou dinheiro na Rússia mesmo. Como é que chama mesmo o time? Fala aí, fala você agora. Não, ela ganhou dinheiro na Rússia. No Clube Ginástica lá, ela ganhou. Kubansky, ela ganhou dinheiro lá, tá certo. E aí é legal você ter falado sobre isso. Eu já comecei a me preparar para não ficar esse momento perdido ali. O que eu vou fazer, o que eu não vou e tudo mais. E aí, o que te levou? O que aconteceu na sua carreira financeiramente para você olhar e falar, tá, vou me aposentar, vou sair do futebol e vou entrar nessa parte de finanças. Como que você chegou nessa conclusão? Depois de muitos erros financeiros. Depois de perder dinheiro com investe aqui, um amigo... Muito telefone que você te liga, você fala, não conhece o número, né? Um amigo, investe aqui, eu vou te dar tanto por mês de rentabilidade, 6,5, 8 por mês. 6,5, 8 por mês, investe aqui. Compra um consórcio ali. Investe em Bitcoin aqui. Todos esses erros financeiros eu cometi. Talvez ali na esperança de multiplicar o dinheiro rápido. Sim. Porque eu pensava muito nesse final da minha carreira, de ter um patrimônio ali que conseguisse me manter. Então eu fui indo, era conhecido, eu fui investindo, eu fui fazendo e perdi. Aí eu falei, quer saber? Loucura, eu vou ficar perdendo dinheiro até quando? Por que eu não vou estudar? Por que eu não vou entender como que funciona esse universo dos investimentos? E foi aí em 2020, quando eu me vi parada, a gente ficou mais ou menos 6 meses parada, sem poder fazer nada, por causa da pandemia. E mesmo quando voltou, era um treino aqui, um treino ali. E bem no início da pandemia eu falei assim, eu preciso aprender como que funciona esse universo. Comecei a comprar alguns cursos na internet, a entender um pouco como funciona. Comecei a dar os primeiros passos ali nos investimentos. Renda fixa, monta reserva de emergência, que é o primeiro passo. Vai indo devagarzinho, compra uma ação aqui, outra ali. E aí eu fui indo através desses cursos que eu fiz. Aí eu comecei a ver o dinheiro crescer. Aí eu... Nossa, esse universo existe, tem algo aqui por trás, eu não tô fazendo nada, eu tô aqui em casa, numa pandemia, não tô treinando, não é do meu salário que tá vindo esse dinheiro, é de um investimento. Aí minha mente começou, eu preciso entender mais, Um milhãozinho aqui, um milhãozinho ali. Não, calma aí, não, ainda não. Aí você falou, começou a bloquear uns números de telefone, né? Falar, amigos, não. Aí, esses aí, não eu já não caio mais nesses golpes, eu já entendi que eu já não caía mais naqueles golpes. E eu fui ver que não existe 6%, que isso? 6% é muita coisa, não existe.
Como que eu caí nesse golpe? Por quê? Porque eu não tinha Não entendimento. tem conhecimento. Confiei numa pessoa conhecida, vai dar certo. Deu certo por um tempo. Mas com a pandemia, fechou tudo. A economia foi lá embaixo. A taxa Selic caiu hoje é 15%, para 2%. Então, tudo caiu. Até os investimentos que essa pessoa pegou meu dinheiro e investiu, caiu. Então, algumas perdas não conseguiram ser compensadas depois. E foi o que aconteceu no investimento que ele estava, que foi o dinheiro que eu emprestei. E aí, já era. O dinheiro foi embora. Aí eu entendi que 1% por mês já tá legal. Hoje a Selic tá 14,5%. Um investimento ali conservador, na renda fixa. Se você dividir isso por mês, vai dar 1 e pouquinho ali. Então 1% por mês estava legal. Aí eu comecei a entender melhor como funcionavam os investimentos. Cada vez fui ganhando mais confiança, investindo em mais coisas e mais coisas. Fui ganhando mais. O dinheiro entrando, porque o rendimento, ele entra, né? E eu, nossa, não tô fazendo nada. Como que eu não tá entrando dinheiro? Como que eu não aprendi isso antes? E aí eu fui vendo no meu ambiente ali, próximo a mim, que as mesmas dificuldades que eu tinha de não saber como lidar, de não entender de investimento, de às vezes cair em um golpe aqui e ali, as meninas que estavam próximas a mim também tinham essa dificuldade e ninguém estava resolvendo esse problema. E aí eu já entendia de investimento. Aí eu falei, eu pensei, o que eu preciso fazer para poder conseguir trabalhar com isso? Isso era só ideia, eu ia anotando ali tudo no bloco de notas ali e fui cada vez mais agregando ideias. E aí o ano passado, quando eu percebi que estava chegando ali o final da carreira, eu já tinha montado uma carteira bem legal, bem diversificada, tinha montado uma reserva de 1 ano, porque eu falei, se eu sair do mercado, ficar sem contrato, eu tenho 1 ano para eu me inserir novamente e conseguir sobreviver com essa reserva que eu criei. Criei essa reserva de 1 ano, então tudo que eu apliquei na minha vida, eu vi que as meninas ao meu redor precisavam disso, precisavam dessa ajuda. E aí não seria uma ajuda que eu ia colocar as meninas para cair em um golpe, para perder um dinheiro. Não, seria uma ajuda fundamentada, testada, porque eu apliquei em mim. E aí eu falei, o que eu preciso para começar? Certificação. Porque para indicar investimento você tem que ter certificação. Vou tirar minha certificação. Aí tirei 2 certificações. Quando eu estava no 3B mesmo, ano passado, que eu sempre gostei de estudar. Sempre. E ali eu fui estudando, fiz a prova, passei primeiro em uma, depois tirei uma outra, passei na outra. E depois que eu saí do 3B, eu fiz minha pós de educação financeira. Porque eu entendi que não era só investir. Os atletas, eles não cuidam bem do dinheiro. Então, para investir, ele precisa entender quanto que vai sobrar do dinheiro dele ali, que ele vai poder destinar para cada tipo de investimento. Aí eu percebi que tinha um passo antes ainda que precisava ser resolvido, não só o investimento em si. Aí eu fiz minha pós de educação financeira e foi quando eu criei o método, que é a primeira parte de organização e a segunda parte de investimentos. Caramba, isso é incrível. E você só atende meninas do futebol ou você tem jogadores também? Ainda nenhum jogador me procurou, mas a dor é a mesma, né? Não saber lidar com dinheiro acaba sendo uma dificuldade de qualquer atleta, de qualquer modalidade. Porque os atletas têm um pico financeiro muito, muito grande. E muito rápido, né? E muito rápido. É um espaço de tempo bem curto. Geralmente hoje tá vindo mais cedo, né? Com a pouca idade, né? Mais cedo, com a pouca idade. Tem menino que já tá sustentando a família. Tem menino que com 16 anos, assim, num contrato profissional, e aí vem todo aquele peso, aquela carga em cima dele. Eu tenho que sustentar toda a minha família. Esse dinheiro eu tenho que ajudar todo mundo. Aí começa um menino com 16 anos, uma menina com 16 anos, a mentalidade nem tá tão formada ali no momento, mas ela já tem aquele peso de sustentar a família inteira
e fazer o dinheiro que recebe dar para todo mundo. E isso também eu consigo ajudar nas minhas mentorias. Ajudar a atleta a entender que primeiro ela precisa construir a base dela ali, financeira, e depois sair ajudando todo mundo. Não é dizer não por dizer não. Eu vou ajudar, mas no momento certo, quando eu estiver preparada para isso. Ou eu vou ajudar, mas durante o processo eu ajudo, mas eu também estou construindo um patrimônio para um longo prazo, que pensando em um pós-carreira. Então, eu consigo englobar tudo isso dentro da mentoria, principalmente quando o atleta chega para fazer a mentoria comigo, nova, porque essa atleta, ela tem um ativo mais precioso que é o tempo. E no mundo dos investimentos, se você tem bastante tempo pela frente, o juros compostos faz um trabalho que... Eu tenho tempo, só não tenho dinheiro. Não, eu quero saber, você só trabalha com atletas? Não, Ah, é? não. Nossa, vamos negociar depois, porque você falou Selic, eu tô aqui. O que é Selic, gente? Pelo amor de Deus, eu só ouço esses nomes. Selic é a taxa de juros básica do país. O Banco Central, ele a cada 2 meses tem a reunião do Copom. Já ouviu falar do Copom? Sim, Copom já. 2 meses não, a cada 45 dias tem a reunião do Copom. Nessa reunião, eles estudam toda a economia, a inflação do país e eles estabelecem essa taxa de juros. Por isso que às vezes vocês devem ouvir, a Selic subiu 0,5, a Selic caiu 0,5. A Selic, ela é que dita a taxa de juros de investimento, mas também a taxa de juros de empréstimos, de financiamento. Quando a taxa Selic está muito alta, você vai lá comprar um carro, ou você vai lá comprar um apartamento, um imóvel, os juros que você vai pagar, eles são gigantescos e a taxa vai estar muito alta. Mas, por outro lado, se você vai investir, a taxa Selic, ela dita a taxa de juros de rendimento dos investimentos, mas ela também gere a renda fixa. E a renda fixa é o investimento mais conservador que você tem no país. O que você vai fazer? Você não tem risco, né? Não tem risco. Principalmente na sua reserva de emergência. Você vai pegar a sua reserva de emergência, o investimento mais indicado é o Tesouro Selic, que é o quê? Você pegar o seu dinheiro e emprestar o seu dinheiro para o governo. Pro governo. E aí, historicamente, o Brasil já quebrou alguma vez? Não. Qual que é a chance do Brasil quebrar em porcentagem? Nossa, deve ser baixíssima. Baixíssima. Então, por isso é o investimento mais indicado para sua reserva de emergência, que é o dinheiro ali do dia a dia, tá? Que você vai usar no dia a dia se acontecer alguma coisa com você. E então, você não vai fazer nada e você vai ganhar 14,5% no ano, que é o que tá pagando agora, hoje, a Selic. E é o investimento mais seguro que existe. Dani, vamos lá. Aproveitando, agora eu gostei. Aproveitando. Vai. O resenha de futebol saiu. Compensa você comprar sua casa própria hoje? Polêmica, né? Essa pergunta. Vamos voltar pro futebol? Não, é legal. Por que eu vou te falar isso? Essa pergunta é legal. Por que eu vou te falar isso? Todo jogador começa a ganhar dinheiro, vai comprando carro, comprando um monte de coisa. E antigamente, alguns treinadores, tipo o Tele Santana, Cilinho, falam assim, não, compra primeiro a casa da sua mãe. Isso. E depois você dá segurança para sua mãe primeiro. Sim. E depois você põe seu dinheiro onde você quiser. Mas hoje, compensa você ter... Ou pessoa, não precisa ser o atleta em si, mas compensa ter o seu imóvel próprio hoje? Essa pergunta é legal por quê? Porque é o sonho de qualquer brasileiro ter a sua casa própria. A gente parte daí. Então, a gente vem educado assim, né? A gente é educado assim... Pela Constituição também, você tem que ter direito à moradia e tudo. Sim. Você vai ver muitos gurus aí na internet, muitos coaches, muitas pessoas falando, e aluga sua casa, seu apartamento, compensa muito mais, investe o dinheiro. Tá, mas em nenhum momento ele fala que para você alugar, você tem que ter um montante que gere por mês o valor para você pagar um aluguel. O aluguel hoje está altíssimo para você pagar um aluguel. Aí você pensa em uma pessoa de baixa renda. Ela vai ter um montante suficiente para ter investido
para gerar um rendimento para ela pagar um aluguel? Não. Não, dificilmente. Então, como que eu vou chegar nessa pessoa e vou falar assim, não, você tem que alugar. Compensa muito mais alugar do que você ter a sua casa própria. Você pode morar onde você quiser, né? Não, O cara às vezes tá vendendo almoço pra comprar a janta, né? exatamente, a pessoa tá ali na sobrevivência do dia a dia ali, às vezes o dinheiro chega no final do mês e as contas nem fecham, e aí eu vou chegar para uma pessoa dessa e vou falar, não, compensa você alugar. A pessoa vai falar, Claro que não. Então primeiro eu preciso entender a situação financeira dessa pessoa e às vezes mesmo que essa pessoa tenha um valor alto que gere, ali no aluguel, o imóvel não é seu. Então pode a qualquer momento ter um reajuste ou ter alguma coisa. O mercado financeiro tem a renda fixa, mas você pode montar uma carteira diversificada e investir em outras coisas. O mercado ele é cíclico. Uma hora está subindo, uma hora está descendo. A pessoa está ali com um valor investido que gera exatamente de rendimento que ela paga de aluguel. Aí vem uma loucura de uma pandemia, aí vem um momento assim de mercado muito forte, o dinheiro dela vai cair, o valor, já não vai mais gerar aquele valor que ela tinha de rendimento para cobrir os custos e o aluguel. Então, é complexo. Você precisa entender todo o cenário da pessoa. Claro que para esses multimilionários aí, vai compensar, lógico, mas você trabalhando com pessoas, entendendo ali a fundo a real situação financeira, você precisa colocar tudo que envolve para poder dar uma dica dessa. E levando em conta que é o sonho. O sonho de todo brasileiro é ter sua casa própria. Então não tem uma resposta certa para essa pergunta. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É entender o cenário e... Maravilhoso. Agora eu vou para mim que eu ia falar. Você tem algum limite de idade para começar a falar desse tema com as atletas? Porque, por exemplo, eu tenho 31 anos. Eu já tô achando bem cabeçudo isso aqui para entender. Agora eu fico imaginando, por exemplo, uma menina de 17, 18 anos começou. Deve ser também muito complicado para entender, porque tá em formação não só como atleta, mas como ser humano. E aí você estabelece algum limite de idade ou você aborda de formas diferentes de acordo com cada idade? Não, todos os anos que eu joguei me deu uma experiência, uma vivência de saber a linguagem certa de conversar sobre todos os assuntos. Então eu criei essa metodologia já no papo ali do futebol, na resenha do futebol, de vestiário, dessas coisas. Então eu consigo traduzir essa linguagem de economia, de mercado financeiro, de uma forma que a pessoa vai entender. Todas elas vão entender. Qualquer pessoa, mesmo que não seja do universo dos investimentos, vai entender. Porque o ideal é você começar. No caminho, você vai aprendendo. A cada passo que você vai dando, você vai ganhando mais confiança e vai começando. E eu sempre falo para elas ou para as pessoas que eu atendo, porque eu não atendo só do futebol, tenho clientes também, pessoas... Atleta normais. também tem pessoas normais, sabe? Pessoas normais, eu tenho clientes assim também. E aí eu sempre falo, o melhor momento para começar era ontem. O outro é agora, é hoje. Então não tem idade certa. Claro que quanto mais novo você for, se você tem um objetivo de chegar a determinado valor, os aportes vão ser bem pequenos enquanto você está mais novo. Mas depois é o hábito. É o hábito de todo mês colocar aquele valor e aí, com o tempo, os juros compostos faz aquela magia da bola de neve, sabe? Eu tenho uma sessão minha, que inclusive eu fiz ontem com a menina que está fazendo a mentoria comigo, que é de planejamento financeiro. Quando a gente faz o planejamento todinho, dentro do que sobra do salário dela ali, a gente entende quanto que vai colocar em cada tipo de investimento. E aí, eu sempre faço uma simulação de, por exemplo, quanto ela vai querer se aposentar. Aí eu pergunto, né?
quanto que você quer ter na aposentadoria e tal? Aí elas sempre ficam assim, ai, você faz pergunta difícil, ai, não sei o quê. Eu espero elas responderem, mas sempre tem aquele número ali, normal. Ah, vou pôr 1 milhão, sabe? Uhum. Vou colocar aqui 1 milhão. E aí a gente pegou e fez essa simulação. Toda vez, não importa a pessoa que eu tô fazendo, toda vez que eu faço essa simulação, a pessoa fala, meu Deus, é assim que funciona o universo dos investimentos? Porque a gente está acostumado em pagar financiamento, a pagar alguma conta, algum boleto. A gente não está acostumado a investir e o dinheiro multiplicar. E quando ela vê a projeção ali no tempo, que ela vai colocar, um exemplo, R$ 500 por mês, em tantos anos ela vai ter colocado 200 mil e 800 mil é só de rendimento, ela fala assim, tudo isso, eu vou ganhar tudo isso de dinheiro sem fazer nada. Eu, não, você não está fazendo nada. Você tomou a decisão de investir. Isso daí já é um passo muito grande, porque são pouquíssimos brasileiros que investem. Pouquíssimos brasileiros ou que não têm confiança ou que não têm conhecimento para poder investir. Porque caiu em golpe, como eu caí, perdeu a confiança, ou tem medo. São muitas coisas que envolvem. Então, você já está na porcentagem de brasileiros diferentes que tomou a decisão de investir. Então, você está fazendo alguma coisa. Você tomou a decisão e você todo mês você vai colocar esse valor. Você vai alcançar isso daí. Isso daí é um bônus. Você vai receber isso daí. Mas é importante, porque a gente entra em 2 fatores aqui também, né? Por exemplo, você falou sobre os coaches. Quando a gente entra na internet, todo mundo acha que conhece alguém, já ouviu alguma história de tomei um golpe, não sei o que, perdi dinheiro. Uhum. Aí entra nesse lugar de perder a confiança e, claro, a educação, que é um problema geral no Brasil. Uhum. E eu acho que é importante a gente ter pessoas como você, ter vozes como a sua, para poder vir num espaço como esse, o trabalho que você faz na rede social, para ir desmistificando isso. Porque, por exemplo, tem uma pessoa aqui no estúdio que ela tá me olhando, tem um tempo ali, entendeu? Vulgo noiva, que ela conversa bastante comigo, ela estudou, ela planilha, ela faz não sei o quê. E eu sou o cara que eu fico meio, não sei isso aí, não tem. Só que agora, por exemplo, ouvindo aqui uma especialista, eu tô falando, pô, talvez não seja esse bicho de 7 cabeças todo. Embaixo do colchão não rende. Embaixo do colchão não adianta. É melhor você colocar na poupança do que embaixo do colchão. E é pior, vai perdendo valor por causa da inflação. Tá vendo? Nossa, o que eu vou ouvindo pra casa não tá escrito. Mas vamos lá. E entrando um pouquinho mais na mentalidade do atleta também sobre isso. Você acha que talvez, dependendo da personalidade do atleta, esse processo de educação, ele pode ser mais fácil ou mais complicado? Porque eu imagino, por exemplo, se a pessoa ela for mais disciplinada como você, acho que ela vai ter mais disciplina para poder fazer isso. Agora, se for um atleta um pouco mais rebelde, não sei o que, talvez para ele entender e aplicar essas coisas seja um pouco mais difícil. Você enxerga isso ou eu tô viajando? Não, eu enxergo isso. Por isso que essa primeira parte de organização é onde eu trato ali o comportamento. Além de entrar na organização do dinheiro em si, saber fluxo de caixa, entradas e saídas, onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, divido ali as despesas por categorias para a pessoa entender que, por exemplo, na parte supérflua das categorias ali das despesas, ali é onde entra tudo que é gasto ali no impulso, lazer, essas coisas. Na maioria das vezes, essa parte é que está consumindo mais dinheiro da pessoa. Dificilmente eu entro alguém que está gastando, eu atendo alguém que está gastando mais nas despesas mais necessárias ali do dia a dia. E ali na mentoria eu consigo tratar essa primeira parte. Quando eu chego com essa pessoa na parte de investimento, eu já consegui fazer a mente dela abrir e entender realmente o dinheiro, o funcionamento do dinheiro, fluxo de caixa, entrada e saída, as finanças comportamentais também, por que eu gasto mais? Às vezes a pessoa tem um hábito de gastar mais em alguma coisa, e aí entendendo um pouco mais da história dela,
eu consigo perceber que ali é uma fonte talvez de prazer, de segurança. Talvez ela não teve acesso àquilo na infância, então quando ela passou a ter um pouco mais de dinheiro, não, isso aqui eu vou comprar, nessa parte aqui eu não vou mexer porque é o que faz eu sair um pouco do foco ali, de pressão, de treino, de jogos. Então, tudo isso, essa parte comportamental, eu consigo fazer na primeira parte da mentoria, que é de organização financeira, através de algumas ferramentas e algumas técnicas. Então, quando ela chega para investir, ela está muito mais segura de quem ela é com o dinheiro, por que ela gasta em determinada coisa, por que determinadas despesas consomem mais do salário dela. Então, eu consigo fazer isso ali nessa primeira parte. Na segunda parte de investimento é ali, passo a passo. É primeiro criar a reserva de emergência. Criou, a pessoa vê a segurança, está no ativo mais seguro ali que existe. Vê o dinheiro, igual eu, comecei a ver o dinheiro ali, ó, crescendo, meu Deus, não tô fazendo nada, o dinheiro tá crescendo. E comigo foi assim, eu fui passo a passo, criando segurança, eu não saí de cara investindo um monte de coisa, eu já tinha errado, eu já tinha acreditado que 6, 8% no mês era real. Então, quando eu comecei a aprender a estudar de verdade, eu fui devagar, eu não vou perder mais dinheiro, sabe? Eu vou aprender de verdade ali, como funciona cada coisa, e aí eu fui passo a passo. Hoje eu tenho até um pouquinho de criptomoeda, mas tô com 9% de queda na minha parte de criptomoeda. Mas eu já entendi. Minha mente já entendeu que em criptomoeda eu tenho que colocar da minha carteira toda, no máximo 3% do meu patrimônio todo, porque vão ter momentos de picos muito grandes, mas também vai ter momentos de muita queda. E nesse momento de muita queda, se eu tenho um valor muito grande, ali é onde eu perco muito dinheiro. Como eu tenho 3% só, não vai afetar quase nada na minha carteira total. Então aí, essa pessoa que está na mentoria, ela vai criando confiança semana a semana, passo a passo, bem devagarzinho. E aí depois, quando acaba a mentoria, é uma pessoa totalmente diferente em relação ao dinheiro. Você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, né? Eu já passei por isso, eu já cheguei a ter 60 pares de tênis. Nossa. Mas em algum momento você quis ter muito tênis e aí você Na não infância, tinha condição? na infância tinha uma dificuldade, meus amigos tinham, eu não tinha. Quando eu comecei a ganhar minha grana... E muitas pessoas... Você tá falando, eu tô me vendo. É isso. E o atleta, é isso que acontece. Porque a maioria dos atletas, principalmente do futebol, que é um esporte um pouco mais democrático, você não precisa de muita coisa para iniciar, descalço, com a bola nada a ver de meia, você joga na rua. Ele vem de uma condição financeira muito, muito baixa. Então ali ele começa a ter sonhos. Eu quero ter isso quando eu tiver dinheiro. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar isso, aquilo. E aí ele vai criando isso na mente dele. Muitas pessoas julgam o atleta quando ele começa a receber muito dinheiro de sair gastando. Vou comprar um carro de luxo, eu vou comprar a casona, eu vou comprar aquilo. Mas ninguém entende realmente o que esse atleta sente lá dentro. O porquê que ele está fazendo isso. E aí eu tenho essa vivência porque eu passei por isso, de querer ter as coisas. Meus primos você todos comia dog tinham. com passe, né? Eu comia dog com passe, dogão lá do Parque Dom Pedro. E eu lembro que meus primos, as crianças assim da época, tinha aquele tênis de luzinha. Sabe aquele tênis de luzinha? Clássico. Eu era apaixonada. Ela não é tão nova assim, não. Não. Eu era apaixonada. Tênis de luzinha é de agora, viu? Não, é bem antigo. Tênis de luzinha. É antigo. Bem antigo. Eu era apaixonada por esse tênis de luzinha. Eu sempre pedia pra minha mãe esse tênis de luzinha. Meus primos me zoam até hoje. E aí, Dani, vai comprar o tênis de luzinha? Não, porque foi algo que marcou a minha infância, que todo mundo tinha e eu não tinha. Quando eu cresci, eu quase comprei. Quando eu comecei a receber meu primeiro salário ali, ganhar mais dinheiro, eu quase comprei o tênis de luzinha. Porque é exatamente isso. Foi algo que marcou a minha infância. O fato de eu não ter condições de comprar, eu queria. Aí eu, meu Deus, ninguém nem usa mais tênis de luzinha agora. Eu, velha desse jeito, vou ficar andando com tênis de luzinha por aí. Mas é Comprou? só... Não, comprei não. Não comprei pra não passar vergonha. Compra e usa em casa.
Pra não passar vergonha. Mas foi algo que realmente me marcou. Então eu entendo isso, eu entendo esse comportamento dos atletas em relação ao dinheiro, de querer tudo ao mesmo tempo, e é aí onde eles saem gastando. E aquele pico financeiro que eu falei que ele dura pouco tempo, é um momento que ele tem mais condições de construir um patrimônio para um longo prazo, para quando ele chegar no final da carreira, ele ter de onde se sustentar e não ficar assim... Meu Deus, e agora? Porque... Indo jogar na várzea, né? Estatisticamente, muitos atletas eles já terminam a carreira já quebrados. Os que não terminam, em 5 anos, 6 anos, quebra. Por quê? Porque quer viver no mesmo patamar de quando ele tinha... Quando tava recebendo recebendo aquele salário. E aí só vai saindo. Só vai saindo, não entra, né? Não tem mais salário, não entra. A fonte seca, tem uma hora que a fonte seca. Então eu procuro tratar isso e mostrar para eles a importância de aproveitar esse pico financeiro. Ele não vai... Alguns chegam assim, mas você vai cortar tudo, não vai deixar eu fazer mais nada. Não, eu não vou cortar. Você vai continuar fazendo tudo que você faz. Você só vai passar a destinar um pequeno valor pensando um pouco mais lá na frente, no seu futuro, numa reserva, para caso você ficar uma janela de tempo sem contrato, essa reserva é o seu salário. Todo mês você vai tirar dinheiro dali. Aí elas começam a entender durante o processo que, não é cortar tudo. Eu só preciso tirar uma porcentagem, 10%, 20% dali e focar em outra coisa. E aí é o tempo que eu falei para você, o tempo... Quanto mais nova esse atleta essa pessoa melhor. Mas não tem idade. Você pode começar a investir com 15, 16, mas você pode começar a investir com 50, 60. Não tem idade. Eu tô nessa faixa. Eu tô com 31, então eu tô bem. Não tem idade pra isso. E tem casos, eu fiquei curioso agora. O caso contrário, que talvez até... Fala um pouquinho de mim aqui. Mas, por exemplo, você falou da pessoa, ela é menino lá, ele tem o sonho e aí ele sai consumindo essas coisas que são os sonhos dele. No meu caso também, eu venho de uma origem humilde, eu não tinha nada e talvez esse meu apego de não investir, de ter medo disso, é porque me vem muito a infância das coisas às vezes que não tinha, que faltava, e o pouco que tinha, eu vou segurar aqui porque eu preciso segurar porque vai faltar. Tem esse caso também que é o oposto, tipo, a insegurança porque cresceu nesse cenário de, não vai ter, eu vou segurar o que eu tenho e é isso. Tem. Quando você estuda as finanças comportamentais, você começa a aprender muitas coisas. E isso que você falou é o medo da escassez. Você acabou desenvolvendo isso por causa da infância difícil que você teve, e hoje mesmo tendo ela do seu lado ali falando, não, é seguro, você tem que investir e tal, você tem o medo da escassez, então você acaba segurando aquilo e não larga. Eu prefiro deixar debaixo do colchão do que investir ali, porque você desenvolveu o medo da escassez, o medo de perder o pouquinho que você tem. Isso é tratado com o tempo. Finanças comportamentais é como se fosse uma psicologia. Teve um atleta que falou pra mim, isso aqui tá parecendo minha sessão com a psicóloga. E em alguns momentos também uma sessão de psicologia, porque... O dinheiro por trás não é só a nota ali em si, é muita coisa, são traumas da infância, um comportamento que você gasta mais por causa de um medo, ou você deixa de gastar por causa de um medo que você tem de perder. Então, é um mundo assim, muito louco e muito amplo, e cada pessoa que chega até mim é uma pessoa diferente. E eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar, porque eu tô crescendo também, e eu tô aprendendo muito com essas pessoas, porque ali eu acabo tratando, como você disse, traumas, muitas coisas que acontecem que a pessoa vem carregando, e o dinheiro carrega isso. Muitas vezes a gente olha só pra nota ali, pro peso do dinheiro, o valor, mas por trás dele tem muitas coisas que tá ali enterrado, escondido, que precisa de um cuidado maior. Carlão, chega no momento mais triste da resenha, final. Não! Que triste. Dani, é sério?
Adorando o papo, mas agora eu vou pro bate-pronto. Bora. Se tivesse que comer uma comida, só teria essa comida pra você comer no mundo, qual comida seria? Ah, comida da minha mãe, com certeza. O básicozinho ali. Qual que é o básico, dona Sueli? Arroz, feijão, bifezinho. Dona Sueli, né? Não é Reinaldo. Dona Sueli. Arroz, feijão, bifezinho e salada. De alface e tomate, é isso. Um estádio inesquecível. Um estádio inesquecível. Nossa, tiveram alguns. Mas eu vou ficar com a Vila Belmiro, que foi ali que eu tive a maior história e ganhei vários títulos. Uma jogadora que te impressionou. Por tudo que envolve a Marta. Uma companheira de equipe que levaria pra vida. A Karen. Um treinador marcante. Treinador marcante. A Magali, porque foi minha primeira treinadora e foi quem me moldou. Ali sem nada e me ensinou os maiores ensinamentos que eu levo pra vida. Um sonho que ainda deseja realizar. Difícil. Poder ajudar o máximo possível de atletas através da educação financeira. Uma conquista fora do futebol que você se orgulha. A criação da minha empresa, a Pode o Fim. E a gente acha você aonde? Vocês me encontram no meu Instagram pessoal, @danha06, e no Instagram da Pode o Fim, @PodeOfimOficial. E o que a Dani de hoje falaria para aquela menininha que começou no Juventus? Eu falaria, comece agora. Porque você vai entender o poder dos juros compostos na sua vida. E se você pudesse deixar uma mensagem, uma regra financeira para uma menina de 18 anos hoje, o que você deixaria? Deixa eu pensar. Essa é bem difícil, porque eu lembro de mim, assim, sabe? Quando eu comecei. Mas eu falaria para ela que ela precisa dar um pouco mais de atenção pro momento financeiro que ela tá vivendo e procurar orientação para investir esse dinheiro, porque ela tem o maior ativo nas mãos, que é o tempo pela frente. Nossa, esse episódio aqui. Obrigado pela resenha.